Mateus 18, versículo 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Ainda vamos ler o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 11. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. E diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Até aqui, meus irmãos. Ainda eu quero ler as perguntas e respostas de nosso catecismo, não é? Eu li o Dia do Senhor 31 com os irmãos no domingo passado, e vamos ler mais uma vez, não é por causa do tema ainda, que é o que será ensinado hoje. Dia do Senhor 31, pergunta 83, nos diz bem assim: o que são as chaves do reino dos céus? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? Resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanecem sobre eles. Segundo esse mandamento do Evangelho, esse testemunho do Evangelho, Deus os julgará tanto nesta vida quanto na vida por vir. E a pergunta principal de nossa reflexão hoje, pergunta 85, como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina eclesiástica? Resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Se não abandonarem seus erros, nem sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus.
serão novamente recebidos como membros de Cristo e da Igreja quando prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado, pela manhã, ouvimos um sermão no domingo 31 de nosso catecismo, onde aprendemos sobre as chaves do reino dos céus. Naquela ocasião, eu usei a ordem do catecismo, não é? Começando pela pregação da palavra como chave também do reino dos céus, onde o Senhor, como nós vemos aqui no catecismo, nos abre os olhos, regenera. Usamos até o texto de João, capítulo 3, para mostrar sobre o novo nascimento que vem justamente por meio da palavra, pois o Senhor nos regenera pela pregação do Evangelho, nos dando fé pelo Espírito Santo, para podermos então enxergar, no caso entender, o reino de Deus. Hoje estaremos aprendendo sobre essa segunda chave do reino dos céus, que é justamente a disciplina eclesiástica. E é outra tarefa, assim como a pregação também, não é? Ordenada aos presbíteros, que têm o dever de cuidar da igreja, não é? Ou seja, temos que pensar então, afinal de contas, qual é a importância da disciplina eclesiástica, da disciplina na igreja. Para muitos hoje, a disciplina é uma coisa absurda. Para um protestante evangélico ouvir o termo, por exemplo, excomunhão, é algo absurdo, inaceitável. Eu tive que lidar com irmãos que não aceitavam isso, que entendiam que nós não temos direito, ou os presbíteros da igreja, de excluir alguém da igreja. Essas pessoas, quando pensam assim, estão sendo rebeldes, revolucionárias, e não estão se submetendo à ordem de Cristo. E nós temos que pensar então na importância da disciplina como um todo. Não é? Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema: a disciplina eclesiástica é uma demonstração profunda do amor de Deus. Então temos uma maneira, não é, amorosa de encarar a disciplina, e vamos aprender sobre isso. Então, em primeiro lugar, vamos aprender que, já estando pela fé no reino de Deus, ainda assim pecamos e precisamos lidar com as consequências do pecado. Quando Jesus trouxe a exortação aos seus discípulos, no texto de Mateus 18, que nós lemos, ele estava deixando claro que no contexto da irmandade, da comunhão, ainda temos que lidar com as fraquezas uns dos outros. Cristo não nos ilude com relação a isso. O Senhor jamais ensinou em sua palavra que os crentes são perfeitos, que aqueles que pertencem a Ele, estão na aliança, são pessoas perfeitas, impecáveis. Não. E isso representa para nós um grande desafio. Que irmãos muitas vezes se ofendem, pisam nos calos uns dos outros, e isso por vezes traz problemas, não é, à comunhão, problemas à organização da igreja, e todos acabam sofrendo por conta disso. E são problemas que, como Cristo nos ensina aqui, devem ser tratados, devem ser, não é, cuidados e até resolvidos pela própria comunidade. Jesus deixa claro que o pecado cometido por um irmão na igreja é algo real. Ou seja, não é uma possibilidade, ou então, aliás, não é algo hipotético, não é? Não é uma questão de, sabemos que somos pecadores, mas somos fortes o suficiente para não pecarmos mais. Não, o Senhor quebra essa ideia, ensinando justamente sobre a disciplina, sobre o perdão, sobre a exortação aos irmãos. Ele mesmo diz isso no texto, ele fala, se teu irmão pecar contra ti, ele começa assim. Ou seja, ele está tratando a questão como algo real, como um fato. No contexto, Jesus aborda a questão do pecado, meus irmãos, e da ofensa aos outros irmãos, mas dentro do ambiente eclesiástico, não é? Nós temos muitos outros problemas. E esses problemas, claro, ofendem a própria comunidade, ofendem os irmãos. Isso acontece muitas vezes, na verdade. Acaba atingindo justamente, não é, o amor que deveria ser desenvolvido na igreja. Tudo isso nos toca, na verdade. O membro de uma igreja, ele pode ser mal interpretado, mas também esse mesmo membro pode interpretar mal seus irmãos. Perceba como é uma situação complexa. Para quem faz parte do conselho da igreja, para quem é presbítero e tem que lidar com as questões complexas de problemas entre membros, por exemplo, de repente algum irmão que entendeu mal o outro, se sentiu acusado, injustiçado, e esse irmão, ele tem um temperamento um pouco mais forte e ele não consegue suportar, por exemplo, injustiça, o que não está errado, né? Está correto, mas esse irmão não tem paciência, às vezes ele não tem paciência
para a ação do presbitério, do conselho da igreja, e fala de maneira dura contra o outro, os dois começam a brigar, e cada um tem o seu próprio ponto, e eles defendem a sua causa até o fim. E às vezes eles não se importam com as consequências disso. Pastores têm que lidar com situações assim. E são muito chatas. Os irmãos não têm ideia de como é ruim, como é pesado, como nós somos abalados emocionalmente. Nós não conseguimos ficar neutros com relação a essas coisas. Não dá. Quando nós somos pastores, não é? Quando há um pastor daquela comunidade, ele está acostumado com aquelas pessoas, ele está pastoreando há muitos anos a vida daquelas pessoas. É conflitante demais você ter que lidar com essas coisas, porque o irmão, de repente, tem um apego com o pastor e ele quer que o pastor o defenda. Mas não significa dizer que esse irmão está certo, entende? E se o pastor for defender um irmão porque ele tem uma inclinação, uma preferência a ele está agindo com politicagem na igreja, injustiçando alguém. Isso é pecado, isso é ruim. Então não é uma situação fácil de resolver. E há irmãos que estão, às vezes, brigam tanto e defendem tanto o seu ponto de vista que eles não se importam com as consequências que vêm sobre todo o rebanho. Então vários irmãos vão sendo envolvidos na dor daquele, eles ficam espalhando, disseminando as suas mágoas, não é? A sua dor, a sua frustração, e espalham, vão falando. Às vezes não só debatem com aquele que ele está discordando, com aquele que ele tem problema, mas já falam para o irmão fulano, para o irmão ciclano, tentando quase que arrumar um time, um grupo de pessoas que me defendam na igreja. Isso é errado. Isso acontece na igreja. Cristo não está nos iludindo, dizendo a igreja é perfeita. Eu vou derramar meu sangue pela igreja, a igreja foi agora aperfeiçoada para sempre. Vocês já são agora perfeitinhos ao ponto de terem maturidade para tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim, e temos que admitir essa realidade, porque admitir que nós temos problemas é o primeiro passo para começar a resolvê-los. Se não admitirmos isso, que mesmo quando eu às vezes estou dizendo, mas eu tenho razão, pastor. Olha aqui, eu tenho a Bíblia, não é para esfregar na cara de qualquer um. A minha atitude, mesmo com a palavra de Deus do meu lado, pode ser uma atitude maligna, ruim, porque a minha intenção pode ser muitas vezes não de promover a glória de Cristo, mas de humilhar o meu irmão, de fazer prevalecer a minha própria glória, de que meu ego seja exaltado e eu seja visto como sendo o certo. Essa é uma das razões do porquê hoje, nem sempre foi assim, mas hoje eu fujo de debates com outros cristãos. Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu não estou ali para defender a glória de Cristo, eu vou defender o quê? A minha própria glória. Porque eu não vou querer perder no debate. Eu não vou querer passar por errado. Eu não vou querer publicamente que as pessoas olhem bem assim, nossa, você viu aí? O pastor Ademir levou uma pisa de Bíblia daquele outro pastor. Eu não vou querer passar por isso. Então a minha maneira de agir vai ser carnal. Então nós devemos evitar certas coisas. Problemas assim vêm sobre a comunidade. Existem, na verdade, processos ensinados por Cristo para serem aplicados, como, por exemplo, a exortação de amor pela própria igreja, que diz respeito a membros que estão vivendo em falta, não é? Ou seja, estão falhando em sua vida cristã. A própria comunidade é chamada a advertir esse membro. Então, em primeiro lugar, deve-se advertir o irmão faltoso pessoalmente. É o que Cristo fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, não é? Mas se ele se mantiver firme em sua rebeldia, deve-se levar, não é, 2 ou 3 testemunhas para que haja, de maneira informal, um tipo de conselho. Para que mais pessoas estejam participando daquilo ali, irmãos maduros, irmãos sadios na fé, que podem cooperar com conselhos bíblicos. Não sejam os irmãos que são torcedores. A pior coisa que tem é o irmão torcedor. Porque ele tem um lado. E esse lado não é o lado de Cristo. Entende a situação? E ele vai torcer para que o outro irmão seja prejudicado. Então, isso é muito ruim e o Senhor nos ensina a termos todo um processo de amor pela comunidade. Esse é um ponto muito essencial e que muitas vezes não é praticado. E sabe por quê? O individualismo moderno e a rebeldia de nossa cultura, que atinge a cristandade, ensina que quem é você para vir querer me corrigir? Eu tive que lidar com muitos cristãos, muitos membros, não é, de comunidade que ouviam a mim. Se eu falasse, a minha palavra era a autoridade final, como se eu fosse alguma coisa, como se eu fosse melhor do que os irmãos.
como se a minha palavra como pastor tivesse poderes mágicos. Ora, eu sou tão insignificante nesse sentido que a palavra que eu prego não é minha. Eu não posso falar do meu coração simplesmente. Mas a palavra de Cristo, essa é a única que tem autoridade. Não a minha palavra, mas a de Cristo. E alguns não conseguiam ouvir os outros irmãos. Irmãos que estavam ali do lado, que viam o erro e queriam exortar. Irmão, você está errado. Você sabe que está errado. Reflita sobre isso. Se esse comportamento, se essa maneira de se postar no mundo, se sua fala, o seu jeito de ser corresponde à sua fé. Mas não, de jeito nenhum. Quem é você para falar de mim? Você é um pecador miserável comedor de farinha para estar falando dos meus erros? Mas quando o pastor fala, muitas vezes a pessoa vai e ouve. Isso é arrogância, irmãos. É prepotência. Cristo nos ensina que o processo de disciplina não é para aqueles que estão faltosos na igreja, começa pela própria comunidade, com a preocupação dos irmãos. A preocupação dos irmãos. São os irmãos da comunidade sentirem falta quando o irmão não está realmente vindo à comunidade. Se preocuparem com isso. O que aconteceu com o irmão fulano? Nunca mais ele apareceu. O irmão fulano anda faltando tanto nos cultos. No mês todo veio um culto, falta 3. Como? Pastor, tem alguma coisa errada. De repente, irmãos que têm um pouco mais de contato, conversam mais, devem, pela palavra de Cristo, devem se preocupar sim. Entende? Não tem que ser tudo. Qualquer coisinha, chama o conselho. Qualquer coisinha, chama o conselho. Parece mais o brasileiro que ama a intervenção do Estado o tempo todo. Qualquer coisinha, chama o Estado. Não. Os irmãos podem fazer alguma coisa. Podem orar por essa pessoa. Às vezes, se o irmão tem dificuldade de ouvir, vá, converse, abrace, reforce no coração dessa pessoa as promessas do Evangelho. Lembre de quem ele é. Não precisa nem trazer conflito, não. Nem bater de frente, não. Apenas ame esse irmão. Quem sabe isso não é um meio que o Senhor vai usar? Porque Cristo está ensinando justamente isso. Justamente para ele quebrantar o coração do pecador, para que ele se arrependa, para que ele perceba o seu erro e se corrija antes mesmo dos presbíteros serem chamados. Então é um processo importante na igreja cristã e nós não podemos ser crentes casquinha de ovo, qualquer coisa ficamos ofendidos e não aceitamos a palavra de nossos irmãos. Até eu, como um pastor, ministro do Evangelho, seria um arrogante se os irmãos vissem um erro em mim, em alguma coisa que eu falei. De repente eu me exaltei em uma pregação e falei o que não deveria. Algum irmão se ofendeu, se sentiu magoado, o próprio conselho da igreja, ou irmãos piedosos. Pastor, eu acho que o senhor passou um pouquinho dos limites hoje. Se eu não puder ouvir isso, eu tenho um problema, irmãos. Se eu não puder ouvir o conselho dos meus irmãos, é notório que eu estou com algum probleminha no meu coração. Nós precisamos ter essa mentalidade. O ensino que nós temos, por exemplo, em Filipenses 2, não é que devemos olhar para nossos irmãos e nos vermos como superiores a eles. E nem tampouco é olhar para nossos irmãos e vermos que somos todos iguais. Porque mesmo assim eu vou reivindicar que ele não pode me questionar. Paulo ensina que devemos olhar para nossos irmãos como se eles fossem superiores a nós mesmos. Porque no fim, entendendo que eles são superiores a nós, é que eu vou aprender a me submeter ao que o meu irmão está falando. Eu não vou querer honrar quem eu considero como menor. Né? Quando eu considero uma pessoa inferior a mim, eu desprezo. Mas quando eu vejo como superior a mim, não, por favor, o senhor não pode ficar sentado não, aqui é a cadeira. Quer uma massagem nos pés? Quer um chazinho de erva doce? Quer uma massagem nas costas também? Nós temos que tomar cuidado com isso. Se é para amar, não é, com essas atitudes, devemos compartilhar isso com toda a comunidade. Não é? É o que nós devemos uns aos outros, amor. Não é? Amor é o que devemos. E finalmente, se mesmo assim, depois de tudo isso, desse cuidado, dessa preocupação, o irmão que está em falta não der ouvidos às admoestações dos irmãos, tal membro deve ser denunciado à igreja. Essa é a palavra de Cristo aqui no texto. E quando o Senhor fala sobre isso, é justamente denunciar a liderança ou aos presbíteros da igreja. Em algum momento, esse irmão pode simplesmente não ouvir e fazer aquilo que eu acabei de dizer. Quem é você para estar falando de mim? Então, se esse irmão não se submete, não reconhece a sua falta, os presbíteros devem ser chamados, porque é um problema pastoral um pouco mais sério. Pode ser que aquele membro ele esteja discordando das doutrinas,
esteja em conflito com o que é pregado, ou tenha acontecido algo que nós não sabemos no sentido geral. E deve ser tratado, ele deve ser realmente exortado, porque os presbíteros foram incumbidos pelo Senhor, não é, oficialmente de exortar o membro fraco. Em tudo isso, reconhecemos que existe sim muito trabalho no contexto da igreja, que somos pecadores e vários problemas de ordem moral e teológica podem acontecer em nossa comunidade. Não estamos isentos disso, de forma nenhuma. Mesmo ouvindo os mandamentos toda manhã de domingo, mesmo ouvindo pregações catequéticas, participando de catequese, nós podemos, em nosso coração, nutrir algo contrário ao que estamos ouvindo e deixar guardado ali para depois, mais tarde, manifestar, não é, essa rebeldia. Tudo isso pode acontecer. Então, a primeira parte é compreender isso, que problemas existem nas comunidades. Em segundo lugar, aprendemos que Cristo deu à igreja, não é, as chaves do seu reino para que tenhamos acesso a este reino pela palavra, mas também nos deu a disciplina eclesiástica, que é uma chave, não é, de misericórdia, que está sob a responsabilidade também dos presbíteros da igreja. No verso 17, o Senhor diz: "E se não escutar, diz a igreja." É necessário então compreender, irmãos, que as chaves que são usadas pelos presbíteros incluem tanto a pregação, como também a admoestação, a exortação, a disciplina e, às vezes, a própria excomunhão de um membro da igreja. Isso também está incluso no trabalho dos presbíteros, meus irmãos, se não houver arrependimento. Estas chaves são necessárias e, na verdade, uma grande bênção para a igreja. Perdão. Primeiro, porque protegem a igreja de falsos crentes e de falsos pastores que se infiltram. É para isso que serve a disciplina, não é? E o conselho da igreja, que muitas vezes assumem verbalmente que creem em Jesus Cristo. Lembra, eu bato muito nessa tecla. Fé não é dizer que crê em Deus, isso é fácil demais. A coisa mais fácil do mundo é você verbalizar alguma coisa. Você fala, crê em Deus? Ah, eu creio. Acabou. Mas não há nenhum compromisso com isso, com essa verdade, não é? Então, verbalmente o indivíduo pode assumir compromisso com Cristo. Ele pode dizer, sim, eu assumo que sou um cristão. Quais são as perguntas que eu tenho que responder diante da igreja? Respondo todas elas. E mesmo assim, respondendo publicamente em seu coração, rejeitar o compromisso sério com o Senhor. Isso mais tarde vai ser demonstrado, não é? Porque essa pessoa vai negar ao Senhor em sua própria vida, em doutrina e conduta. Imaginem, então, se não houvesse, por exemplo, a autoridade dos presbíteros na igreja. Como que a igreja ficaria? Uma bagunça. Uma verdadeira bagunça, irmãos. Pessoas de má conduta, de mau testemunho, permaneceriam como membros da igreja sem terem limites. Vivendo de maneira, promíscua, imoral, e não haveria ninguém para pará-los, para freá-los. Envergonhariam a igreja, o evangelho, profanariam a mesa do Senhor, se não houvesse um conselho da igreja, isto é, presbíteros, para barrarem este mal. Imaginem essa situação. Pessoas que também abraçariam, como membros da igreja, a heresia que está na moda. Entende? Isso é muito comum no nosso contexto, irmãos, muito comum. As pessoas elas têm acesso a muita informação por meio da internet, e basicamente então, como Paulo ensinou a Timóteo, que chegaria um tempo onde as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas juntariam mestres para si mesmos. Ou seja, hoje é o tempo que isso está acontecendo. De maneira mais forte, é hoje que está acontecendo isso. Porque o indivíduo, ele pensa bem assim, eu não preciso ouvir a exortação do pastor da minha igreja. Se eu não gostar da pregação do meu pastor, para todos os fins eu sou membro dali, mas eu falto um culto, vou no segundo, depois falto o terceiro, e fico em casa escolhendo os meus próprios pastores. Vou no YouTube e coloco o nome do pastor fulano para que eu ouça a pregação dele. Porque ele não confronta o meu pecado. Ele não diz que eu estou errado. Ele não me chama para me arrepender. Ele não me ameaça com o inferno. Misericórdia, eu quero dar um pastor desse que fica me lembrando que se eu não for um cristão verdadeiro, o meu fim é a condenação eterna? Não. Eu quero um pastor que diga que o evangelho é docinho, né? Que a vida com Jesus Cristo é mamão com açúcar. Eu não quero isso. Pessoas fazem isso o tempo todo. Minha pergunta é,
Como Cristo seria honrado em igreja assim? Que faz vista grossa ao pecado, que finge que não viu, que varre a sujeira para debaixo do tapete, que tolera a mentira, tolera a heresia, que dá ouvidos ao mundo. Como Cristo pode ser glorificado em um tipo de comunidade cristã, onde não há presbíteros, onde não há um conselho forte que possa supervisionar toda a comunidade, supervisionar o púlpito, o testemunho dos irmãos, para então dizerem: a Escritura nos ensina assim, e portanto assim devemos fazer. Uma igreja assim, meus irmãos, não glorifica o Senhor. Lembremos do domingo 30, onde nós lemos na pergunta 82, esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Qual é a resposta óbvia bíblica? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo a seus apóstolos, a igreja de Cristo tem o dever, ouçam isso com ênfase, tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu, até que corrijam suas vidas. Se uma comunidade não for assim séria, o nome de Cristo não é exaltado, não é honrado. No ensino de Cristo sobre a questão dos pecados, no contexto da igreja, ele ordena a exortação, mas também a excomunhão quando os pecadores não se arrependem. Ele diz isso, por exemplo, no verso 17, a parte B, ele diz: e se também não escutarem a igreja, consideram como um gentio e um publicano. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, depois do trabalho de amor da igreja, de chamar a atenção daquele membro faltoso, e também depois do trabalho dos presbíteros da igreja de exortar pela palavra, se ainda assim esse indivíduo não der ouvidos à palavra de Deus, Cristo está dizendo: considere-o fora do rebanho, como um gentio e um publicano, como se ele não fosse daqui, tire-o da comunhão, é o que ele está dizendo. Nós vemos o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele vai aplicar esse princípio ensinado por Cristo. Na igreja de Corinto, com seus vários problemas, havia um de ordem moral muito terrível, que era justamente, não é, um tipo de relação meio que e talvez incestuosa, mas havia fornicação. Uma pessoa da igreja, um homem da igreja, estava tendo relações com a mulher de seu pai. Não fala sua mãe porque era sua madrasta. E isso estava sendo tolerado pelos próprios presbíteros da igreja. Percebam, todos sabem que há uma relação pecaminosa aqui, há um adultério acontecendo por pessoas que são membros da igreja e eles não são exortados, não são afastados da mesa do Senhor, são aceitos como membros nesse tipo de vida. O apóstolo Paulo vai escrever, ouçam com atenção, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, olha a ênfase, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha o que Paulo fala: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, não é, que o que tal ato praticou, ouçam a ênfase, a força das palavras de Paulo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é pesado. E ele fala o porquê ainda que ele deve ser expulso da igreja. Ele fala no verso 5, no verso 6, aliás. Não é boa a vossa vanglória, essa arrogância de vocês. Porque, entenda, tolerar o pecado é tratado na Bíblia como arrogância. Como arrogância, sabe? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, no verso 11 ele fala: mas agora vos escrevi
que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. As palavras de Paulo aqui são pesadas, porque ele vai dizer nos versos 8 a 10 que nós não devemos rejeitar a amizade de pessoas do mundo. Nós não devemos buscar amizade profunda com pessoas do mundo. Porque não faz sentido. Por que um cristão que tem um Espírito Santo de Deus em sua vida, ele vai ter uma amizade tão profunda assim com alguém que não ama Cristo, que não tem o Espírito Santo de Deus? Não há conexão. Até nisso podemos perceber que há algo desigual aqui. Como é que eu vou compartilhar com aquele que não é meu irmão em Cristo o peso no meu coração por conta de meus pecados? Olha, o irmão em Cristo vai dizer assim para você: meu irmão, eu sei que você está passando por essa luta. Eu sei que o irmão pecou, vacilou dessa forma, isso tem sido muito mal, mas corra aos pés de Cristo. Você sabe que nele você encontra misericórdia. Corra aos pés de Cristo. O ímpio vai dizer o que para você? O que você chama de amigo? Ah, você fez isso, é? Ah, besteira, todo mundo faz isso hoje. Né? Vamos fazer mais. É a lógica dos bebuns, né? Você se embriaga, fica bêbado até cair, e no outro dia você bebe para esquecer que você se embriagou. E fica num loop de pecado. Sabe? É uma verdadeira palhaçada, então não faz sentido. Mas Paulo está dizendo, veja, vocês não têm que se afastar tanto assim das pessoas que não são cristãs. Porque do contrário, se vocês não puderem ter amizade com os que são de fora, vocês vão ter que sair do mundo. Né? Eu não posso ter amigos não crentes, então você vai ter que sair do mundo. É melhor construir logo uma igreja no meio do mato, né, onde só vai lá o pessoal que é membro da igreja e ninguém que não seja membro da igreja se aproxime. Vamos colocar um grande muro, certo? Eu sei que tem algumas seres que fazem isso, né? São malucos, estão se preparando para o apocalipse. Eu acho que eles assistiram muito mais filmes de ficção científica sobre o fim do mundo do que leram a Bíblia, porque não dá para escapar do apocalipse, diga-se de passagem. Não tem como. Então não adianta construir muro, construir um abrigo subterrâneo, é coisa inútil. Ou, como dizem alguns aí, não adianta ir para Marte não, filho, Deus te pega lá. Não faz sentido isso, sabe? E o ponto é compreender que nós não precisamos então nos afastar de tudo e das pessoas, mas a maneira como Paulo ensina que devemos tratar o falso crente, essa sim. Ele está dizendo: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for um fornicador, um avarento, um idólatra, um maldizente, um beberrão e um roubador. Com tal, nem ainda comais. Esse é pior. É muito pior. A pessoa que está lá fora, que não conhece o Evangelho, ele é culpado diante de Deus. Mas para todos os fins, ele não está no contexto da igreja, desfrutando das bênçãos espirituais, ouvindo toda a glória do Evangelho a cada domingo, nos estudos da igreja. Ele não está sendo aquecido em sua vida pela palavra de Deus, pelo amor dos irmãos. Ele está fora do contexto. Mas aquele que está provando de tudo isso, que ouve a cada domingo a pregação da palavra de Deus, que é abraçado pelos irmãos, que sabe o que é misericórdia, esse que participa dos sacramentos, que tem tudo isso ao seu redor, e mesmo assim vive uma vida ímpia, esse é pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio. Com esse nem ainda comais. Nem ainda comais. É crente? Eu sou crente. Desse jeito, meu irmão, não quero nem amizade com você. Desculpa. Vai pra lá. Não, mas é porque eu sou crente, você não pode julgar. Posso sim, devo. Tolo é aquele que não julga. Cristo nos ensina a não julgar de maneira temerária. Eu não posso ser hipócrita no meu julgamento. Mas se uma pessoa está errando, meu amigo, se o erro está escancarado ali, você não é errado se você falar. Hoje existe essa falácia, essa mentira no seio do cristianismo, não julgue, não julgue. Quando estávamos voltando de Village, conversando com o motorista do Uber, estávamos falando sobre situação de crime, de roubo, de furto, e eu soltei uma frase, que foi justamente essa, não é? Que nós devemos julgar. Muitas pessoas, por não julgarem,
por aparência, acabaram sendo roubadas. Não é para você confiar 100% nos seus olhos. Você pode errar, mas às vezes é melhor se precaver. Aí você vê um tipão, né? O cara, não, você não pode. Posso falar isso sim, porque tá errado, ninguém é doido. Ninguém é doido, qualquer pessoa. Vou usar até os jargões do Siqueira no jornal. Eu vejo um cara vestido de gangster americano, como o Siqueira fala, é o advogado? Não! É o juiz? Não! O que eu espero de uma pessoa assim, muitas vezes? Eu não posso ser tolo não, irmãos. É a minha vida. Então, às vezes, veja, isso não é 100%. Eu posso errar também. Mas é melhor que eu fique com os olhos abertos e eu desconfie de pessoas também por sua aparência. É igual, o cara tá aparecendo lá, uma árvore cheio de piercing, de tatuagem, andando daquele jeito, com linguajar próprio, não é, de quem anda no mundo do crime, e eu vou ficar achando isso normal? De jeito que não é normal. Tô fora. Não quero amizade com pessoas assim. Eu não confio. Eu não sou doido. A mesma coisa quando aqui são os homens. Aí pensando nas meninas. Eu vou dizer que uma menina, vamos lá, né? A nossa cultura de hoje é uma porcaria. Que uma jovem que está na rua, não é? Com um tipo de short, né? que expõe as suas partes, né? Que expõe o seu corpo, a sua beleza feminina. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa? Só se for num sentido ruim, promíscuo. Porque não é uma pessoa boa, de jeito nenhum. A pessoa está expondo o seu corpo de maneira proposital, provocando as outras pessoas, porque ninguém que se veste de tal maneira se veste sem objetivo, né? A não ser que comprove, por um lado psiquiátrico, que você é doido. Não, mas todo mundo sabe aqui que não é assim que funciona. A pessoa que se traja assim, ela quer chamar a atenção. Uma pessoa assim não tem caráter. É simples entender isso aí. Não há pessoas boas fazendo coisas ruins. Isso não faz sentido. Então, o que nós aprendemos aqui, de maneira tão importante, como Paulo está ensinando, quando alguém se diz um cristão, mas a sua vida mostra o contrário, é um ímpio na maneira de viver, não se associa a essa pessoa. Ele é muito pior do que os que estão lá fora. Muito pior. Os presbíteros da igreja receberam as chaves do reino dos céus, da pregação da palavra e da disciplina eclesiástica justamente para impedirem o avanço do mal na igreja. É para isso, os presbíteros não foram postos para julgar a sociedade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os presbíteros trabalham na esfera da igreja para impedir o avanço do mal na igreja. A igreja, por mais que seja humanamente imperfeita, deve se esforçar para refletir o reino dos céus, onde há santidade, temor a Deus, onde há amor, misericórdia, mas também justiça. Se nós não preservamos e não lutamos por essas características, estamos sendo infiéis. Infiéis. E isso é tão sério, meus irmãos, baseado neste princípio, que é justamente por isso que respondemos àqueles que vão fazer a pública profissão de fé. Esses são chamados a responder a pergunta 3, a última pergunta da pública profissão de fé, que é justamente essa: você promete sujeitar-se à exortação e à disciplina da igreja, caso você se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta? Então, não é fácil assim. Você se compromete. Isso aqui é juramento, é algo solene. Tanto é que é feito no momento do culto. É na hora do culto que alguém é chamado a responder essas perguntas com fé. Você promete, você jura solenemente que você se compromete a de fato se submeter à exortação e à disciplina da igreja se você se desviar daquilo que você acabou de prometer? Ou seja, cada um daqueles que querem fazer parte da igreja, de uma igreja fiel, eles devem se comprometer com a doutrina verdadeira, com a conduta cristã, não é? Ou seja, se comprometer com Cristo. Deve ser honesto diante do Senhor. E os presbíteros devem proteger a igreja de membros que são falsos, que mentem,
que negam a sã doutrina, que apertam mal o testemunho, não é? Eles devem usar então as chaves do reino dos céus, dadas por Cristo, para chamar a atenção dessas pessoas, exortá-las, não é? Chamá-las ao arrependimento, para aconselhá-las e, se for necessário também, excluí-las da mesa do Senhor, inclusive da própria comunidade cristã. O fato de alguém ser excomungado da igreja é uma coisa séria, irmãos. Isso aqui é sério demais. A igreja não é apenas uma instituição, um clube, não é? Um tipo de sociedade que eu vou quando eu quero, eu saio de repente, do nada dou um sumiço, pastor, não vou para a igreja mais não. Mês depois, pastor, eu quero voltar para a igreja. Mês depois, pastor, estou afim mais não, vou passar uma temporada fora aí. Tem gente que trata a congregação desse jeito. Acho que pessoas assim não entenderam ainda o que a igreja é. Mas nem um pouco entenderam o que a igreja é. Quando Paulo dá ordem de excomungar, por exemplo, aquele membro em Corinto, não é? O que ele fala no verso 4? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Ou seja, Paulo não daria tanta ênfase à ação dos presbíteros da igreja em excomungar alguém, não é? Falando em nome de Jesus Cristo, com o poder de Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, se a saída ou a excomunhão da igreja fosse uma coisa simples, boba, banal, como se aquele que está sendo excluído não estivesse perdendo nada. Ele trata como algo seríssimo. Não é simplesmente você sair de uma comunidade e fazer como as pessoas fazem hoje. Você tem um leque, um grande menu de comunidades cristãs. Se aqui o pastor me repreender, eu pulo para outra. Se me repreender aqui, eu pulo para outra. E assim por diante. Isso é uma ilusão dos homens, porque no reino de Deus não é assim. Não é assim. E ser excomungado é uma coisa séria. Jesus, em Mateus 18, versos 19 a 20, diz bem assim, ouçam com atenção, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele está falando isso para a igreja, irmãos. Na ação principal dos presbíteros. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Deus, não é por meu Pai, que está nos céus. Verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora presta atenção no que isso significa. Significa que no fim, meus irmãos, devemos compreender que a ação do conselho, isto é, dos presbíteros, dos oficiais da igreja, no uso devido de suas atribuições, e disciplinar uma pessoa, ou mesmo de excomungar, é na verdade uma ação de Cristo. Olha o peso aí. É a ação de Cristo contra o pecador impenitente, por meio dos presbíteros. Ou seja, o que aprendemos aqui não são simplesmente homens excluindo alguém de uma congregação, é o próprio Cristo por meio desses homens. Ele está dizendo isso aqui. O pessoal geralmente usa esse verso 20 de Mateus 18 para aplicar a tudo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Calma. O Senhor está falando sobre exortação, sobre disciplina, sobre a ação da igreja. Ele está dizendo, se no conselho houver acordo, se toda a comunidade pode testemunhar, juntamente com o conselho, que tal pessoa é um falso cristão, que não se arrepende, a ação do conselho em colocar alguém para fora não é uma ação feita por uma instituição, mas é a ação feita pelo próprio Cristo. No fim, não é o homem excluindo o homem, é Cristo excluindo de seu reino. Esse é o peso que nós temos aqui com relação, não é, à excomunhão, meus irmãos. E não adianta, como muitos fazem hoje, não é? Muitos rebeldes que fazem hoje, ficar dizendo contra os presbíteros da igreja, ah não, quem são vocês para me julgar? Vocês são um bando de pecadores. Jesus me ama. Conversa fiada. É Cristo quem está dizendo isso aqui. Paulo está sendo enfático. Ele está dizendo, antes de pronunciar, seja entregue a Satanás, está dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. É Cristo fazendo isso.
Quem exclui alguém da igreja, em última análise, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos inclui na igreja. Nós não estamos aqui porque, rapaz, temos a igreja do poder universal da galáxia não sei das quantas, nós temos a igreja do fogo santo, nós temos a igreja a Arca de Noé, nós temos a igreja a Arca da Aliança, nós temos a igreja o bater das asas dos anjos, e eu escolho entre essas. Aqui me impacta mais com o marketing, né? O nome é muito bonito, cara, para fazer parte de uma igreja, não é? Igreja evangélica, o bater das asas dos anjos. Misericórdia, fazer parte de um negócio desse. Aí eu vou e escolho. A questão não é essa, não. Você pode até escolher uma denominação, fazer parte de um grupo que você se identifica. Mas na igreja verdadeira, única de Jesus Cristo, espalhada e manifesta nas congregações fiéis no mundo inteiro, quem te inclui é Jesus Cristo. É Ele que te inclui lá. E é o mesmo que coloca você para fora se você não se arrepender. O reino é dele. Coloque na sua cabeça: Cristo não é pop. Ele é Deus. Ele não é pop, ele é Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, não é uma mera questão de formalidade, mas é a ação de Cristo contra o pecador. Da mesma forma, como poderemos ter alívio com a conclusão de que Deus é por nós, não é? Nós não temos alívio quando lemos Romanos 8 e ouvimos Paulo dizendo, para consolar a igreja, perseguida, odiada pelo mundo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso nos dá alívio. Olha, o mundo pode se levantar contra a sua igreja, contra cada cristão, mas o Senhor é por nós. Então, o que o mundo fala e faz não vai fazer diferença. Mas a pergunta é: e se for ao contrário? E se Deus for contra nós? Entenda a situação. E se Deus for contra nós? E se o Senhor reprovar a nossa vida nesse sentido? Isso é demonstrado justamente no próprio contexto da comunidade. Do mesmo jeito que aqui se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, do mesmo jeito como o Senhor nos colocou no corpo, como Ele quis, e nos deu dons para abençoarmos nossos irmãos, da mesma forma, o mal também vai ser revelado aqui dentro. Não é? O Senhor não deixa a sua igreja entregue à enganação. E quando isso acontecer, meus irmãos, quando este mal for demonstrado e a falsidade vir à tona, Cristo ordena aos seus presbíteros: tirem esse mal do meio da igreja, porque ela é a manifestação do meu reino neste mundo. Essa é a ordem do Senhor. Mas eu queria então agora, na última parte do sermão, dar ênfase a um outro aspecto da disciplina cristã. Ela tem tanto esse aspecto de seriedade, não é, de ser duro, direto, se arrependa ou saia, mas também a disciplina eclesiástica nos foi dada, meus irmãos, para demonstrar a misericórdia de Deus. Da mesma forma como lemos que o que está ligado na terra será ligado nos céus, quando o assunto tem a ver com excomunhão, da mesma forma também, isso é aplicado para readmitir um membro à igreja. São os mesmos presbíteros ordenados por Cristo que excluem alguém da ceia e da própria comunidade. E Cristo mesmo fazendo isso por meio deles. Mas quando o pecador se arrepende e tem prova, não é, desse arrependimento pelo testemunho visto pela comunidade, o Senhor mesmo é quem conduz esse pecador de volta. E readmite o pecador arrependido à comunhão. Quem faz isso é Cristo. E o que aprendemos aqui? Que a disciplina eclesiástica é uma demonstração maravilhosa da misericórdia de Deus. E que o seu objetivo final da disciplina nem mesmo é a excomunhão. A excomunhão ela só é aplicada quando o pecador se mantém rebelde, quando todos os recursos foram usados em favor dele e ele não quis. Mas o propósito da disciplina é o bem desse pecador, é que ele tenha consciência de seus pecados, é que ele volte arrependido aos pés de Cristo e peça socorro, Senhor. É que esse pecador possa agir como filho pródigo, possa olhar para a sua própria vida, por tudo que ele tem ouvido da palavra de Deus, e se ver assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus jornaleiros,
como dos seus trabalhadores. Esse é o objetivo da disciplina, gerar consciência. Por isso, devemos ter isso em mente em nosso coração. A questão, então, é o amor, a misericórdia e o resgate. Se o objetivo fosse simplesmente excluir as pessoas da igreja, do nada, não haveria ordem para todo esse trabalho de a igreja exortar, os presbíteros exortarem, e todo um processo até a excomunhão. Esse tempo todo dado nesse processo que Cristo nos ensina é para o bem do pecador. O pecador se arrepender, reconhecer suas falhas. Esse é o objetivo. E por quê? Porque o Senhor não nos trata como descartáveis. Nós não somos descartáveis, irmãos. Nossa vida tem valor. Cristo pagou por nossa vida. Nós somos pecadores, miseráveis. Não somos descartáveis. Ele nos amou assim. Nós não podemos olhar para nossos irmãos assim, como se fosse uma coisa. Você joga fora e acabou. Não. Deus é soberano, conhece os nossos corações, mas Ele mesmo manda que haja exaltação e disciplina para o bem e reflexão, para que venhamos aprender o que significa misericórdia. Não devemos ser apressados, então, para excomungar. Nós não podemos ser uma máquina de excomunhão. O cara tropeçou ali, excomunga. Não. Imagine, o cara doido, aquele cara que é pior do que um antivírus do bom, sabe? Não estou falando de Avast, é fraquinho, mas um antivírus bom no computador ou no celular, qualquer software mal intencionado, ele identifica na hora, usando a frase do Avast, né? Uma ameaça foi detectada. Não, tem cristão que é assim, ele está o tempo todo observando. Cadê? Tá errado, né? Aí vai começar a medir, vai vir com uma régua para a igreja, né? Uma trena. Eu vou medir agora. A irmã está com a saia bem aqui, mas como eu tenho dúvida, né? A olho nu. Irmã, você pode ficar paradinho aqui do medir aqui essa saia? Tá aprovado. Tá 2 dedos depois do joelho, né? Abaixo do joelho. Essa irmã é crente ainda. Se tiver um dedo, misericórdia, pastor, tem que excomungar essa infeliz. Você está entendendo a situação? Tem gente que é assim, preocupado, eu quero achar um erro em alguém, para que eu possa acusar essa pessoa e possa promover essa excomunhão, incentivar essa excomunhão. Excomunga, não é? Coloca o pecador para fora. Nós não podemos ser assim, primeiro de tudo, porque nós podemos cair. Não é sábio sermos assim. Nós somos pecadores. Eu posso cair, os irmãos aqui também. Nós todos somos pecadores, então não há ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Somos fracos e todos, sem exceção, dependem da misericórdia de Deus. Essa é a razão última aqui, meus irmãos. Então, simplesmente, não devemos ter pressa para expulsar ninguém. Não é? Nossa atitude deve ser diferente com relação a isso. Devemos ter cuidado com o nosso senso de justiça, para que o nosso senso de justiça não seja uma arma de destruição contra, pessoas por quem Cristo morreu. Você já procurou pensar nisso? Pode ser um infeliz condenado, mas pode ser também um filho de Deus legítimo, que está falhando. Imagina o que é você ir contra com tanto furor contra um eleito de Deus. Misericórdia. Contra um filho de Deus de quem ele tem ciúme? De alguém por quem ele morreu na cruz? De quem ele suportou o inferno daquela pessoa para salvar? Eu vou ir contra alguém assim, então eu tenho que ter cuidado com relação a isso. Me perdoe pela 5ª vez. Faz parte. Para que não venhamos então desprezar essas pessoas, nós temos que aprender esses princípios, não é? Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado e devemos aprender qual é a atitude cristã verdadeira. Devemos então, meus irmãos, ao invés de sermos ávidos, desejosos para que alguém seja logo arrancado e darmos um diagnóstico antecipado, não é? De a pessoa falhar e eu já tratá-la como um câncer. Antes de chegarmos a esse nível, primeiro devemos chorar por nossos irmãos. Essa é a atitude cristã. Devemos chorar por nossos irmãos. Nós devemos orar fervorosamente pela igreja, pedindo: Senhor, livra-nos do mal. Não é o que nós oramos no Pai Nosso?
livra-nos do mal. Este deve ser realmente o nosso desejo e a nossa oração mais sincera e desesperada. Deus, quebra o coração do meu irmão. Ele está caindo, Senhor. É assim que eu devo olhar para os meus irmãos. Deus, leva ao arrependimento. Convence o coração dele de que ele está no caminho errado, de que ele está negando o Evangelho. Senhor, por favor, tenha misericórdia dele. Essa é a atitude real cristã. Não é tipo, vacilou, fora. Não, Senhor, tem misericórdia. É meu irmão. Eu estava chamando ele de irmão ontem, eu abracei ontem, hoje ele não presta mais. Não, eu tenho que amar essa pessoa. Clamar a Deus, fazer o que eu puder fazer. E quando eu não puder fazer mais alguma coisa por essa pessoa, quando não houver mais condições de ter um contato melhor, e ele estiver duro, é que eu devo colocar meus joelhos no chão e chorar por ele. Senhor, por favor, tem misericórdia dele, Senhor. Nós estávamos há tempos atrás na igreja, ouvindo juntos a Tua palavra, nós cantávamos os salmos, nós nos alegrávamos no Senhor. Ele estava bem, mas agora ele está caído, está mal, está frio. Nós temos que chorar por esses irmãos, não é? Como nós choraríamos por um filho nosso. Por mais que sejamos e devemos ser firmes na educação de nossos filhos, se nossos filhos falharem, ainda quando adultos, irmãos, quando são responsáveis por sua própria vida e fizerem alguma coisa tão terrível que paguem por isso, nós vamos chorar. Nós vamos dizer, você está errado e você está pagando por o que você fez. Mas isso vai cortar o nosso coração, porque eu não queria ver meu filho assim. Eu tenho que olhar dessa mesma forma para o meu irmão. Da mesma forma. Tem misericórdia, Senhor. Talvez essa seja a oração mais importante que aprendemos hoje, não é? No sermão. Não de simplesmente pedir a Deus que apenas quebrante nossos irmãos. Talvez o problema seja mais intrínseco ainda. Talvez a necessidade seja que Deus realmente trabalhe em nosso próprio coração para que nós venhamos aprender a amar mais. Porque é fácil percebermos, sim, que há irmãos falhando. E ficarmos realmente assim, soberbos, arrogantes, e queremos logo a condenação deles. Mas a parte mais difícil de todas, a mais difícil, é reconhecer que, na verdade, eu tenho um problema no meu coração. Eu não consigo exercitar misericórdia. Eu não consigo olhar com um olhar de misericórdia. Eu não consigo fazer aquilo, não é, com meu irmão, aquilo que Cristo fez comigo. Cristo me oferece sua mão, me oferece sua graça, sabe, me dá um nome, me abençoa, e eu não consigo, com essa mesma graça, olhar para os meus irmãos. Isso é mal. Isso não é um bom sinal na igreja, não, irmãos. Não é uma tarefa fácil, e por isso mesmo devemos orar. Não é? Quando soubermos, então, que o irmão está num processo de disciplina, pelos presbíteros da igreja, meus irmãos, devemos ficar com o coração apertado. Apertado, não é? E não dizendo, é isso mesmo, presbítero. Acelera esse processo aí, porque ainda não foi excomungado. Calma. Calma. Cristo é quem tira alguém da igreja. Calma. Se essa pessoa se mantiver ainda com o coração duro e de continuar demonstrando que não ama o Senhor, uma hora essa pessoa vai sair. Uma hora os presbíteros usarão essa chave do reino dos céus e ele será tirado pelo próprio Cristo. Mas não tenha pressa para que isso aconteça. Peça a Deus ao contrário, Senhor, por favor, não permita que meu irmão se perca. Não permita. O que podemos concluir então, meus irmãos? Que a chave do reino dos céus, dada à igreja por Cristo, pela representatividade dos oficiais da igreja, é uma grande bênção para nós. Porque nos serve tanto para exortar, afastar aqueles que não honram ao Senhor e até excomungá-los quando eles não se arrependem, mas também para receber o pecador arrependido. É para isso que a chave serve. Que ser exortado, na verdade, é uma bênção. E isso vale para todos. Nós precisamos entender que a exortação é uma bênção. Eu não tenho que sair ofendidinho de um culto porque o pastor disse que isso é pecado. Ou porque alguém me repreendeu. Não, eu não devo me ofender com isso. Eu devo entender que a exortação é uma bênção para a minha vida. Que ser disciplinado é para o meu bem. É para o meu progresso na fé.
São repreensões de amor que eu preciso, meus irmãos. E o princípio da palavra de Deus é esse, Provérbios 6, verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões do coração são o caminho da vida. É por aí. Não adianta nada eu citar o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra são luz para os meus caminhos. Aplique isso em toda a sua vida. Essa palavra que é luz, essa lei que é luz, vai iluminar sim, não é, o seu caminho para que você saiba o que é verdade, inclusive também iluminar o seu próprio coração para que você veja quando você está errado. Então, crê nessa verdade. Provérbios 3, verso 11, ouça com atenção. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha que comparação tão básica, tão elementar, tão relacional, que nós conhecemos muito bem. Quando nossos pais nos repreendem, é para o nosso bem. Talvez não tenhamos maturidade para entender a repreensão, mas é para o nosso bem. Estamos aprendendo. Um pai que ama seus filhos, ele não deixa seus filhos soltos para fazerem o que quiserem. A prova de um amor falso em uma família é quando os pais soltaram tudo. Façam o que vocês quiserem. Vocês não têm regra para nada, vocês não têm hora para chegar em casa, vocês se relacionam com qualquer tipo de pessoa, vocês aceitam o que vocês quiserem, quando quiserem. Vocês fazem tudo. Essa é a prova de que pais não amam seus filhos. Não amam seus filhos. A prova contrária, a prova real de que os pais amam seus filhos é justamente repreendê-los quando estiverem errados. E é algo que pais que amam seus filhos fazem de maneira majestosa. Deus nos deu um dom maravilhoso para resgatar nossos filhos para o bem deles. Assim, a Escritura está aplicando isso ao nosso relacionamento com Deus. Sabe? Deus fala à sua igreja e repreende o seu povo porque ama o seu povo. Então você chegar num culto e ouvir se arrependa pecador é uma prova que Deus te ama. Você ouvir dos presbíteros, meu irmão, você está errado. Esse tipo de vida não é uma vida cristã. Você está negando o que você prometeu. E isso é uma demonstração de amor do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo ao pecador, se arrependa. Se arrependa. Para que você volte à comunhão. Para aqueles que não estão participando da ceia de repente, que o coração deles venha pesar por conta disso. O ter sido afastado da ceia do Senhor deve ser um peso tão grande, porque nós aprendemos que Cristo nos alimenta na hora da ceia. Ele mesmo faz isso, Ele nos alimenta pela fé. Imagina o que é eu estar afastado da mesa do Senhor, ser repreendido, não poder cear. É um sinal de que o Senhor já está dizendo, eu não vou te alimentar. Se arrependa. Isso deve pesar em nosso coração, e quando ouvimos isso, nós temos que pedir a Deus que quebrante o nosso coração para reconhecermos o seu amor por nós. Então, em tudo isso, aprendemos que tanto a pregação da palavra de Deus como a disciplina eclesiástica, as chaves do reino dos céus, são, na verdade, uma bênção para manter a igreja pura. Uma bênção para, manter a igreja no caminho do Senhor, o imitando, atraindo os que são de Cristo, os levando à consciência da vida cristã, afastando os falsos e preservando os verdadeiros cristãos. Isso é o amor do Senhor demonstrado por nós. Podemos então louvar a Deus por sua misericórdia e louvar a Deus. E como eu falei na pregação, terminando agora, meus irmãos, quando eu falei na última pregação, não é? Eu citei que devemos orar a Deus, pedir ao Senhor, dar-nos homens fiéis na igreja, para que tenhamos um conselho, com presbíteros firmes da tua palavra. Nós não temos isso ainda. Nós temos que orar, para que isso aqui que nós acabamos de aprender na pregação no domingo passado e hoje seja cumprido. Possamos ver essas coisas acontecer. É assim, a igreja amadurecendo e tendo esse funcionamento pleno pela palavra de Deus, que haverá crescimento.
Deus é um Deus ordeiro, ele trabalha, não é, aplicando os princípios que ele estabeleceu. Não é bagunçado assim, não vai crescer do nada. Ele quer realmente que a comunidade dele, não é, possa ser orientada por sua palavra, a fim de que haja crescimento, consolo e exaltação. Amém? Graças a Deus, meus irmãos.